Olá, meus amigos, e sejam muito bem-vindos ao Desabafos com Café. E hoje nós temos uma história bem cabeluda, se é que eu posso dizer assim. O nosso querido autor aqui está passando por uma dificuldade gigantesca na vida dele, com a própria família. E isso inclui a esposa, as crianças, os pais e os pais da esposa. E, bom, vocês vão ver aqui conforme for contando a história dele que é bem complicado. E ele começa já a história dele nos perguntando se é o babaca por ter perdido a paciência com a própria mãe e magoado os sentimentos dela depois que ela chamou a esposa dele de mãe solteira. Eu fui a um passeio em família no fim de semana com minha esposa, nossos filhos, meus sogros e meus pais. E minha mãe disse algo que me incomodou muito, e eu não tenho certeza se reagi da melhor forma. Bom, na verdade, eu sei que não reagi bem, já que acabei explodindo com ela na praça de alimentação do zoológico. Peguei meu filho e saí andando. Mas não sei se reagir bem significa que eu fui o babaca. Minha esposa, meus sogros e meus pais acham que sim, mas espero que opiniões mais imparciais vejam de forma diferente. Atualmente, meu casamento está por um fio. Inclusive, o divórcio é uma possibilidade. Resumindo, perdi o emprego quando minha esposa estava grávida, ela acabou ficando como a única provedora e me expulsou de casa por 6 meses. Depois, consegui 3 empregos, que ainda mantenho, voltei para casa, mas vivo no porão, sem intimidade ou contato físico de nenhum tipo. Começaremos terapia de casal esta semana. Eu cheguei a pedir conselhos no Reddit anonimamente, e a maioria das respostas dizia que ela estava sendo abusiva e que eu era um mártir. Isso me fez repensar todos os meus relacionamentos, inclusive com os meus pais. E aí veio o passeio ao zoológico. Minha esposa planejou ir com as crianças, nosso filho de 5 anos e a nossa bebê, ao evento numa piscina do zoológico, junto com os pais dela e os meus, sem me incluir. Quando perguntei o motivo, ela deu várias razões, que são irrelevantes aqui. Insisti para ir e no fim ela concordou em me levar. Esse foi o começo do problema. Meus sogros não gostam de mim, nunca gostaram, e meus pais andam mais preocupados em manter a paz com minha esposa para não perderem contato com os netos caso o divórcio aconteça. Então, quando eu fui junto, o clima ficou tenso. Meus sogros acharam que eu forcei minha esposa a me incluir e mal me dirigiram a palavra. Meus pais ficaram tensos achando que eu poderia causar uma briga, o que, olhando agora, não foi uma preocupação infundada. As coisas começaram com pequenos incômodos. Minha mãe insistia em segurar a mão do meu filho e andar o mais longe possível de mim. Quando tentei tirá-lo do pula-pula, porque já tinha passado do tempo, ela me disse para deixar ele se divertir e não estragar o clima. No trenzinho do zoológico, eu fiquei sozinho no último vagão, enquanto as avós ficaram cada uma com uma criança. O único momento em que alguém falou comigo foi para me pedir algo da mochila de fraldas, mandar eu comprar bebidas ou dizer para eu relaxar um pouco. Mas tudo desabou na praça de alimentação. Estava muito calor, então paramos para lanchar e pegar um pouco de ar fresco. Minha mãe comprou 2 pacotes de Skittles para o meu filho, mesmo minha esposa sendo completamente contra doces. Quando eu tentei pedir para ela não dar, ela disse algo como a avó sabe o que faz e tem privilégios especiais. Mas o problema real começou quando ela e minha esposa começaram a conversar sobre como é criar 2 crianças pequenas. Para contexto, sou filho único e meus pais sempre disseram que foi de propósito. Eles também mencionaram várias vezes que minha mãe teve um aborto espontâneo antes de mim, o que sempre me fez sentir, de certa forma, como uma segunda opção. E ao longo da vida, houveram vários momentos em que eles tomaram o partido de outras pessoas em vez do meu. Inclusive quando minha esposa me expulsou e eles se recusaram a me deixar ficar com eles. Então, essa sensação de ser menos importante é algo constante para mim. Minha mãe começou dizendo que admira pais que conseguem lidar com mais de um filho, porque ela sempre soube que não teria estrutura para isso. Até aí tudo certo. Mas então, ela disse para minha esposa que deve ser ainda mais difícil fazer isso como mãe solteira. Todo mundo travou na hora. Minha esposa, que convenhamos, não é minha maior fã no momento, e meus sogros me odeiam, ficou visivelmente desconfortável. Para ser justo, ela tentou ajudar minha mãe, dizendo que não era mãe solteira e que, apesar dos problemas, eu sempre participei dos cuidados com as crianças, o que, para ser sincero, foi o maior elogio que ela me fez em mais de um ano. Minha mãe concordou e disse: "Claro, você não é realmente uma mãe solteira." E aí todo mundo ficou em silêncio, esperando o mais. E ele veio. Mas ele te deixou sozinha por 6 meses, e ele mesmo admitiu que falhou como parceiro. Então imagino que você se sinta como se ainda estivesse fazendo tudo sozinha. Ninguém me defendeu. Eu já estava emocionalmente no limite há meses, e senti que ia começar a chorar ou jogar o saco de Skittles nela ou nos dois. Normalmente eu sou o tipo que se cala para evitar briga, mas dessa vez não consegui. Levantei repentinamente, quase derrubando a cadeira, dei a volta na mesa, peguei meu filho e comecei a sair. Alguém perguntou para onde eu ia e eu respondi sem olhar para trás: "Vou levar meu filho para ver os pinguins. Assim eu pratico ser pai solteiro, para não falhar nisso também." Pareceu uma resposta forte, mas na verdade eu já estava chorando e com a voz embargada, soando mais como um adolescente revoltado do que como um adulto. Mas acho que deu para entender o recado. Quando voltei do pavilhão dos pinguins, meus pais já tinham ido embora.
Meus sogros deram carona pra gente até em casa. Meu sogro me puxou de lado e disse que minha mãe estava em lágrimas, que ela não quis dizer nada por mal e que eu precisava parar de ser tão sensível, já que é eu que tinha aberto essa porta de pai ausente. Minha esposa disse praticamente o mesmo depois que colocamos as crianças para dormir, antes de eu descer pro porão para trabalhar no meu emprego online. Desde então, recebi umas 4 ou 5 mensagens da minha mãe do tipo: sinto muito que você tenha se sentido assim, mas... E uma do meu pai dizendo: pedir desculpas cura. De manhã, quando deixo as crianças na casa deles antes de ir trabalhar, só meu pai sai para me cumprimentar. Minha mãe ainda manda foto das crianças para minha esposa, mas nunca para mim. O que na real nem muda nada, porque ela nunca mandou mesmo. Então, Reddit, sou babaca por ter perdido a paciência com minha mãe e magoado os sentimentos dela. E aqui a gente começa o primeiro dos updates desse nosso autor, em que ele muda um pouco a pergunta do texto, né? Em vez de perguntar se essa parte dele ser babaca por falar assim com a mãe dele, né? Ele começa a perguntar pra gente se ele é babaca por falar pra esposa dele escolher essa família, né? A família com ele, ela e as 2 crianças, ao invés da família dela. E ele começa o primeiro update de forma assim. Ontem à noite, durante nossa sessão de terapia de casal, a terapeuta disse que era importante a gente começar a passar mais tempo juntos, tanto em família, temos 2 filhos, quanto como casal. Minha esposa não curtiu muito a ideia de ter encontros como casal, então a terapeuta reformulou o conceito com uma espécie de terapia de exposição. Basicamente, a gente não vai conseguir superar as barreiras que se formaram em nosso relacionamento se continuarmos vivendo nossas vidas totalmente separadas. Minha esposa até pareceu entender e concordar enquanto estávamos lá no consultório. Mas aí chegou o fim de semana, que seria um feriado prolongado. E nossa família tem a tradição de passar esses 3 dias do feriado no acampamento dos meus sogros, num lago. A irmã da minha esposa vai com a família dela e boa parte dos parentes da minha esposa aparece por pelo menos uma tarde ou noite. Alguns amigos de escola dela e da irmã também passam para dar um oi. E eu sei que minha esposa anda tentando se reconectar com amigos, tentando encontrar uma identidade além de mãe e esposa. O problema é que, com o nosso casamento em crise, e sabendo agora, descobri uma semana, que minha sogra tem tentado convencer minha esposa a se separar de mim, somado ao fato de que eu já sinto que meus erros viraram uma nuvem escura sobre qualquer relação que eu tenha com a família dela, e, ainda por cima que, por falta de espaço, eu teria que dividir o mesmo quarto e a mesma cama com a minha esposa, achei que ir pro acampamento seria má ideia. Minha esposa não achou. Na verdade, uns 15 minutos depois de chegarmos da terapia, ela começou a arrumar as malas, mas só as dela e a das crianças. Ela não disse diretamente, mas ficou bem claro, até pra mim, que sou meio desligado, que o plano era ir pro acampamento sem mim, mesmo depois de termos ouvido há pouco mais de uma hora que precisávamos passar mais tempo juntos. Tentei apontar isso da forma mais calma e neutra possível, usando as frases que a terapeuta nos ensinou. Eu disse: sinto que esse final de semana seria uma boa oportunidade pra gente passar um tempo juntos como família. E sinto que, se 3 de nós forem para o acampamento e um ficar para trás, isso não é só viver vidas separadas. É escolher viver vidas separadas. No começo, ela achou que eu estava querendo me incluir na viagem, tipo me convidar à força, como aconteceu com o passeio zoológico. Mas eu expliquei rapidamente que não era isso, de jeito nenhum. Até porque passar um fim de semana inteiro perto da minha sogra exigiria uma caixa inteira de Rivotril. O que eu queria era que ela e as crianças ficassem em casa comigo. Tem várias festas de bairro, churrascos e eventos acontecendo perto de casa nesse feriado. E eu achei que a gente poderia aproveitar juntos. Na minha cabeça, começar com um programa em família, em vez de tentar algo a 2 logo de cara, serviria como um acolchoamento para ela. Senti uma forma de eu mostrar que posso ser um parceiro de verdade na criação dos nossos filhos e, sinceramente, me mostrar no meu melhor papel, como pai. Mas o que fazia sentido na minha cabeça, claramente não fazia na dela. Ela respondeu apenas: quero passar o fim de semana com a minha família. A terapeuta tinha batido muito na tecla de não deixar as conversas escalarem, porque nas últimas sessões as coisas ficaram tensas. Então, respirei fundo e não retruquei, dizendo que eu e as crianças somos a família dela também. E, diferentemente do que muitos usuários do Reddit sugeriram que eu fizesse, não dei ultimatos, não pedi para ela se afastar da mãe e nem insinuei que ela estava planejando alguma coisa à beira do lago com alguém que minha sogra provaria mais. Mas foi aí que, segundo ela, e talvez com razão, eu me tornei um babaca. Tentei continuar usando o modelo das frases que a terapeuta nos indicou e falei: eu sinto que, se você for para o acampamento com as crianças sem mim, ainda mais um dia depois da terapeuta dizer que precisamos passar mais tempo juntos, você está fazendo uma escolha. E essa escolha, claramente, não é a gente. Na cabeça dela, isso soou exatamente como um ultimato. E bom, vocês acham que ela reagiu bem? Que conversamos com mais calma? Que encontramos o meio termo? Acham que eu estaria aqui quase meia-noite de uma sexta-feira de feriado, sem conseguir dormir e com a pressão lá em cima se isso tivesse acontecido? Ela me disse com todas as letras que eu fui um babaca por jogar tudo isso nas costas dela. Me lembrou que foram as minhas atitudes que nos trouxeram até aqui,
parou de arrumar as malas, esperou as crianças dormirem, entrou no quarto, que há um ano é só dela, trancou a porta e não falou mais comigo. Agora, estou aqui sem saber se vou acordar amanhã e encontrar minha esposa e meus filhos para passar o fim de semana comigo, ou se eles já vão estar na estrada rumo ao acampamento. O que eu sei é que, para ela, eu sou o babaca. E honestamente, acho que talvez ela esteja certa. Agora para o segundo update. Eu comentei na minha última postagem que minha esposa, na verdade, me acordou cedo na manhã seguinte ao dia que eu basicamente dei um ultimato para ela escolher entre a nossa família e a dela. Ela queria conversar antes de sair com as crianças para o acampamento dos meus sogros. Sinceramente, eu achei que seria aquela conversa do tipo, não vou voltar, ou acho melhor a gente procurar advogados, mas não foi. Para minha surpresa, minha esposa me pediu desculpas. Disse que o comentário sobre querer passar o fim de semana com a família dela tinha sido fora de linha e que ela falou aquilo para me magoar. Eu estava com raiva, irritado porque sabia que eu tinha um pouco de razão no que disse e acabou descontando em mim. Não foi a primeira vez que isso aconteceu, então a explicação em si não me espantou muito. Mas ela também disse que entendia o meu ponto. Que se a gente quer consertar as coisas, e nós dois já dissemos que queremos, então esse tipo de ataque precisa parar e que a gente realmente precisa passar mais tempo juntos como família. E ela entendeu completamente por que escolher passar o fim de semana inteiro com a família dela, que tinha acabado de deixar claro que não gosta de mim, em vez de comigo, poderia me deixar chateado. Por um momento achei que ela fosse me convidar para ir junto ao acampamento e, para ser sincero, entrei em pânico. Tinha medo de que, logo depois de praticamente exigir que ela passasse tempo comigo, eu fosse ter que recusar um convite para fazer exatamente isso. Mas não tinha a menor chance de eu topar passar 3 dias com a minha sogra ou minha cunhada, especialmente depois da nossa última sessão de terapia de casal. Mas minha esposa não me convidou. Em vez disso, ela propôs um meio termo. Iria com as crianças para o acampamento no sábado e ficaria até o meio-dia de domingo, voltando para casa para passarmos o resto do fim de semana juntos. Achei uma proposta bem justa e parecia que minha esposa realmente estava tentando chegar a um equilíbrio, então concordei. Eles foram para o acampamento e voltaram no domingo, como combinado, e a gente teve um dia e meio bem tranquilo juntos. Na segunda-feira, teve uma espécie de festa no bairro, em que levamos as crianças e eu cuidei da bebê o máximo possível para que minha esposa pudesse relaxar um pouco. Ela pareceu agradecer por isso e ainda aproveitou para conversar com alguns vizinhos com quem vem criando amizade, me apresentando a alguns deles. Foi legal. Parecia normal, sabe? Mas, conforme o dia foi acabando e chegou a hora de voltar para casa, eu comecei a ficar ansioso. As crianças estavam exaustas e iriam direto para a cama, o que deixaria eu e minha esposa sozinhos por mais tempo do que na noite anterior. Se fôssemos seguir o conselho da terapeuta, deveríamos aproveitar esse tempo juntos. Eu não estava achando que isso ia resultar em nada íntimo, mas a gente precisaria conversar e eu estava preocupado sobre qual assunto não acabaria virando uma briga. E pareceu que eu estava certo quando a primeira coisa que minha esposa disse foi que queria falar sobre a possibilidade de voltar a ter a Noite das Garotas com a mãe e a irmã. A gente basicamente tinha deixado esse assunto para depois na última sessão de terapia. Outras coisas tinham surgido, mas o clima ficou tenso e a terapeuta disse que não era o melhor momento para decidir nada. Mas, já que minha esposa tinha acabado de passar um dia e meio com a mãe e a irmã, eu não deveria ter me surpreendido que o tema voltasse. O que me surpreendeu foi ela propor outro meio termo. Não precisaria reduzir as horas de trabalho para meio período, só ajustaria o horário nos outros dias, saindo mais cedo nos dias das noites das garotas e entrando mais tarde no dia seguinte. Disse que já tinha conversado isso no trabalho e que poderia começar a fazer quando quisesse, até mesmo naquela semana. Ela não tinha ido trabalhar desde a nossa última sessão, então ficou claro que ela já tinha resolvido tudo antes mesmo de conversarmos sobre aquilo com a terapeuta. De um lado, eu consegui ver como era uma proposta razoável, um compromisso justo. Mas por outro, me senti meio enganado. Não sei se essa é a palavra certa. Como se ela tivesse proposto aquele meio termo do fim de semana para me amolecer e me deixar mais propenso a aceitar a Noite das Garotas. Pode ser paranoia minha, resultado de tantas pessoas nos comentários dizendo que ela já planeja trair ou já está traindo. Mas, como dizem, só porque você é paranoico não quer dizer que não esteja atrás de você, né? Tentei ignorar essa paranoia e focar no que realmente estava me preocupando. Perguntei diretamente por que, de repente, era tão importante para ela ter uma noite semanal com a mãe e a irmã, algo que ela nunca fez antes, especialmente agora que as duas estão abertamente contra o nosso casamento. Falei que não queria afastá-la delas nem impedir que ela se divertisse, mas que a ideia dela passar uma noite inteira fora bebendo em um ambiente onde naturalmente se fala de relacionamento com duas pessoas que tendem a incentivar o pior lado dela em relação a nós, me deixava muito ansioso. Não insinuei que ela pudesse trair, nem deixei escapar que esse pensamento tinha passado pela minha cabeça, ou pela cabeça de vários anônimos do Reddit. Fiquei o mais distante possível desse tema e mantive a conversa focada na minha preocupação sobre o envolvimento com a mãe e a irmã dela. Minha esposa disse que entendia, que era uma preocupação razoável, principalmente considerando tudo que ela mesma contou nas sessões sobre os sentimentos da mãe dela em relação a mim. E disse que, normalmente, ela provavelmente cederia, ficaria em casa e passaria esse tempo comigo e com as crianças. Mas então disse: minha irmã precisa de mim agora. O marido dela a deixou. Aparentemente, meu cunhado deixou a minha cunhada e ela não está lidando muito bem com isso.
E quando ela não lida bem com algo, minha sogra lida pior ainda. E, como o cunhado era o menino de ouro, o genro perfeito, aquele com quem eu sempre era comparado, o clima está tenso. E minha esposa sente que precisa estar por perto para apoiar a irmã. Quer ajudá-la a lidar com a vida de mãe solo e ver se há chances de reconciliação com o marido e basicamente ser uma espécie de consciência dela, para evitar que tome decisões ruins enquanto ainda existe uma possibilidade de salvar o casamento. Decisões ruins essas, como sair com um cara aleatório no bar durante uma dessas noites das garotas. Que, como descobri ontem na terapia, foi exatamente o motivo pelo qual o marido da minha cunhada a deixou. Ela traiu ele. Então, minha esposa está me pedindo para ficar tranquilo com o fato dela passar noites fora com a mãe, que me odeia, e a irmã, que é uma traidora e também me odeia, e não sentir nada a respeito. E, mesmo que eu sinta, não importa muito, porque a cunhada precisa dela e minha esposa já resolveu tudo com o trabalho. E isso, segundo ela, é uma demonstração de progresso e um compromisso saudável. E tanto ela quanto a terapeuta acham que, se eu enxergar dessa forma, vou perceber que não há motivo para me preocupar. E é assim que eu cheguei até aqui, escrevendo uma atualização para o Reddit enquanto minha filha dorme no berço ao meu lado e minha esposa está a caminho da casa da mãe para mais uma noite das garotas, que foi remarcada para sexta por causa do feriado, o que significa que ela nem precisa se preocupar com o trabalho amanhã. E eu estou bem com isso, de verdade. Estou totalmente 100% bem com isso. Até falei isso para minha esposa quando ela saiu pela porta. Agora vai lá, Reddit, pode me chamar de idiota, um idiota que só quer se agarrar a qualquer pequeno passo na direção certa pela família dele. Mas ainda assim, um idiota. Talvez eu faça outra atualização depois no outro fórum sobre as últimas 2 sessões de terapia de casal, porque foram intensas. Mas esse texto já virou um pequeno romance. E eu ainda estou tentando digerir tudo o que ouvi da minha esposa e da terapeuta. Eu sou lento para esse tipo de coisa. Me avise se quiserem saber mais, depois de terminarem de me xingar nos comentários. Bom, e falar mais sobre isso foi exatamente o que o nosso ator fez aqui. Com o nosso terceiro update, ele já começa nos contando. Esta não é a atualização que eu esperava fazer. Achei que estaria escrevendo sobre as revelações da terapia de casal ou sobre minha própria sessão individual. Mas, em vez disso, estou aqui sentado numa cadeira de couro sintética dura e desconfortável na sala de espera da ala infantil do hospital, onde estou há cerca de 24 horas. Resumindo, meu filho caiu da escada de casa. No mínimo, ele quebrou o braço. E digo isso porque os médicos estão avaliando possíveis traumatismos na cabeça e tentando entender o que causou a queda. Para explicar melhor, nós temos regras bem específicas para a escada em casa com ele. Sem meias ou pijamas com pé, sempre segurar no corrimão, descer devagar e, se o pai ou a mãe estiverem por perto e não estiverem carregando a irmã, segurar na mão deles. Meu filho seguiu as 3 primeiras direitinho. A gente até instalou um segundo corrimão mais baixo na altura certa para ele, e ele estava segurando firme. Mas eu era o único adulto em casa e estava descendo com a irmã dele no colo, então desta vez ele não segurou na minha mão. Eu não sei exatamente o que aconteceu. Já contei umas 20 vezes para os médicos e para minha esposa, mas ainda não está totalmente claro. Ele tinha descido 3 degraus, colocou o pé para descer o próximo e simplesmente parou. E de repente caiu. Foram os 6 degraus até o chão, eu corri, mas não consegui alcançá-lo. Acho que foi quando ele bateu no piso que o braço quebrou, mas o que mais me destruiu foi que ele nem chorou. Liguei para emergência e depois para minha esposa e tive que deixar uma mensagem de voz para ela. E como diabos você deixaria uma mensagem dessas sem parecer que o mundo acabou? Nem me lembro o que falei. Logo depois, a ambulância chegou e fomos para o hospital. Minha esposa chegou algumas horas depois. Já tinham dado remédio para dor e algo para acalmá-lo. Me explicaram tudo certo, mas sinceramente não lembro de nada além do meu filho chorando. Pelo menos, minha esposa não precisou ver a pior parte. Meus sogros e meus pais vieram e minha filha ficou com meus pais. Não teve nenhum drama, nada como o episódio do zoológico. Aparentemente, todos conseguem ser adultos quando uma criança está machucada. E, antes que perguntem, não, minha esposa não estava numa noite das meninas. Ela tinha um grande evento de trabalho que envolvia todos os escritórios da região a 2 horas daqui e voltou o mais rápido que pôde. Ninguém, nem minha esposa, nem a sogra, nem os médicos me culpou pelo que aconteceu. Mas a culpa está me devorando por dentro. Eu devia ter sido mais rápido. Devia ter descido na frente dele, não atrás. A única razão de eu estar escrevendo isso é porque minha esposa está lá dentro com ele e me mandou dar um tempo porque percebeu o quanto eu estava mal. Gostando ou não, ela ainda me conhece bem. E acho que eu só precisava ver tudo escrito na tela para tentar entender. Mas não faz mais sentido agora do que antes. Acho que ainda vamos ficar aqui por um tempo. Não durmo desde quarta-feira à noite. Talvez eu desabe nessa cadeira horrível e tente desligar a cabeça. Ou talvez responda as mensagens que ficaram pendentes. Vou atualizar quando puder. Espero que da próxima vez seja algo menos pesado, tipo a cunhada traindo e tudo sendo culpa do cunhado. E agora nós vamos para a nossa 4ª atualização, em que o nosso autor fala: não sei se isso conta exatamente como uma atualização, mas recebi algumas mensagens perguntando sobre o que aconteceu e depois de 2 horas de terapia individual ontem à noite, eu precisava colocar alguns pensamentos em ordem. Então aqui vai. Uma assistente social,
Não tenho certeza se ela era ligada ao Serviço de Proteção à Criança, conversou com a gente no hospital. Ela disse que era só um procedimento de rotina e que os ferimentos do meu filho eram compatíveis com uma queda e não com nenhum tipo de abuso. Ela conversou comigo e com a minha esposa juntos e depois separadamente. E claro, eu não posso saber exatamente o que minha esposa disse na conversa individual, mas na conversa conjunta ela deixou muito claro que não achava que eu tivesse feito nada, e aquilo poderia muito bem ter acontecido enquanto ela estivesse cuidando dele. Depois, foi confirmado que a denúncia ao Conselho Tutelar não foi feita pelo hospital, e sim, ela era especificamente sobre mim, sobre negligência e maus tratos em relação ao meu filho. A queda na escada foi citada como exemplo. Considerando que, no momento da denúncia, as únicas pessoas que sabiam do ocorrido eram eu, minha esposa, a família dela, meus pais e todos os anônimos do Reddit que leram meu post, é bem claro que a ligação veio de alguém da família. E não, eu não sei quem foi. Minha esposa e eu ainda estamos discutindo como vamos lidar com isso, se vamos confrontar minha sogra e minha cunhada ou meus próprios pais. Por mais irritado que eu esteja, também entendo que acusar alguém inocente de algo assim poderia transformar uma situação ruim em algo pior. Vamos conversar com nossa terapeuta sobre isso. Então, por enquanto, nada está decidido, mas eu tenho um pressentimento que ainda estou guardando para mim. Já consultei um advogado e tenho mais algumas reuniões marcadas. Estou verificando todas as minhas opções e tentando entender o que preciso fazer, independentemente do rumo que as coisas tomem. Estou fazendo terapia intensiva individual com a mesma terapeuta que me acompanhou por um ano depois que perdi o emprego. Como eu disse, foram 2 horas só ontem à noite. Ela considera que eu estou em estado de crise, então tem feito sessões extras e alguns ajustes para me ajudar. Estamos trabalhando pesado em entender como eu lido com as coisas, por que tenho tanta dificuldade em me valorizar e quais são minhas expectativas em relacionamentos. Alguns comentários nos meus outros posts sugeriram que eu tenho omitido parte da história, e minha terapeuta concorda. Ontem chegamos à conclusão, na verdade, ela me guiou até perceber algo que ela já sabia, de que eu minimizo certas coisas na minha cabeça. Ou deixo de falar porque acho que vai parecer que estou tentando chamar atenção, ou bancar o coitadinho. E isso não acontece só nos posts. Há coisas que eu nunca contei para minha esposa. Minha terapeuta quer que eu comece a ser mais aberto e honesto comigo mesmo. Por isso, ela me incentivou a escrever sobre o que eu sinto. Não para buscar validação, mas para colocar para fora o que eu ainda não consigo dizer em voz alta, nem para ela. Cheguei a sugerir dar a ela meu usuário do Reddit, mas ela achou que não seria bom. A ideia é que eu consiga me abrir mais, se não sentir que minhas palavras estão sendo vistas por alguém que tem poder sobre mim. Também conversamos sobre a minha necessidade de me defender o tempo todo, até de comentários que parecem determinados a ignorar tudo o que eu digo. Inclusive, toquei nesse assunto, sem mencionar o Reddit, na última sessão de casal. Perguntei para minha esposa se ela achava que eu sempre precisava estar certo, e ela respondeu que não é bem isso. Não é que você precisa estar certo, é que você não consegue admitir quando está errado. E aparentemente, há uma diferença entre as duas coisas. E agora para o nosso update final, o nosso autor conta que tanta coisa aconteceu nas últimas semanas que eu fui processando tudo escrevendo, mas nada parecia concreto bastante para publicar. Algumas pessoas disseram que eu costumo ser vago demais e deixar de fora partes importantes, então quis garantir que desta vez eu seria mais direto, menos tentando entender as coisas no papel e mais relatando com clareza. Mas então veio o fim de semana passado e eu me vi completamente perdido. Para responder algumas perguntas que recebi, a terapia individual e a de casal continuam. Tem sido difícil, com tantos passos para trás quanto para frente, e a individual, em especial, tem sido dolorosamente reveladora. Sobre a minha esposa e a família dela. As noites das meninas diminuíram e minha esposa quase não tem passado tempo com a mãe ou com a irmã. Eu cheguei a conversar com meu cunhado depois que ele entrou em contato comigo, o que sinceramente foi um caos à parte. O caso de traição da minha cunhada virou uma espécie de divisor de águas dentro da família da minha esposa, e isso tem causado um bom tanto de drama. Tenho tentado responder alguns comentários aqui e ali, como treino para não ceder ao impulso de me defender. Cheguei até a ler todos os comentários da coletânea dos meus posts, alguns em voz alta com minha terapeuta, para tentar lidar com a ideia de que eu não preciso me importar com o que todo mundo pensa de mim. Mas nada disso parece importar diante do maior problema, a denúncia ao Conselho Tutelar. Desde a visita domiciliar, eu já sabia o conteúdo do relatório. Onde eu moro, são obrigados a te informar isso, só não dizem quem fez a denúncia. A acusação dizia que a queda do meu filho não teria sido causada por uma convulsão, ou que, se tivesse sido, as próprias convulsões teriam sido resultado de negligência ou abuso da minha parte, e que, portanto, ele corria risco de algo pior acontecer. As provas médicas mostraram que isso era uma grande besteira, mas, como a denúncia foi feita, o Conselho Tutelar precisou investigar. A maioria dos comentários aqui achava que tinha sido minha sogra ou minha cunhada que fizeram a denúncia, e minha esposa também acreditava nisso. Mas, no começo da semana passada, ela dirigiu até a casa da mãe e confrontou as duas, já que a cunhada está morando temporariamente lá. Elas negaram completamente, dizendo que acreditavam que tinha sido uma convulsão mesmo e que jamais chamariam o Conselho Tutelar com medo de que isso acabasse prejudicando a minha própria esposa. A explicação parecia plausível bastante para ser verdade, então minha esposa ficou em dúvida, mas não 100% convencida. Mais ou menos na mesma época, minha terapeuta começou a me guiar para falar sobre a dinâmica familiar na minha infância, e isso acabou levando a uma espécie de revelação.
Aceitar que meus pais foram e ainda são emocionalmente imaturos. Isso é toda uma questão psicológica. Estou até lendo um livro sobre o assunto e tem sido assustadoramente revelador. Minha terapeuta me encorajou a escrever sobre isso, a tentar conversar com meu eu criança. Ainda não descobri como fazer isso. E principalmente, a não tentar conversar com os meus pais sobre o assunto por enquanto. Eu provavelmente deveria ter ouvido esse último conselho. Mas depois da negativa da família da minha esposa, eu precisava falar com meus pais de um jeito ou de outro. Não toquei no assunto da imaturidade emocional, nem nas possíveis negligências afetivas na infância. Cheguei a pensar em fazer a clássica pergunta: por que vocês me odeiam? Mas tive o bom senso, pela primeira vez, de perceber que isso não levaria a nada bom. Ainda assim, eu não queria dar a eles a chance de inventarem desculpas, então me inspirei em alguns posts sobre esposas traídas que li por aqui e blefei. Disse a eles que sabia que tinham sido eles os autores da denúncia. E sim, de fato tinham sido eles. Minha mãe, para ser mais exato. Ela não negou e nem tentou amenizar. Disse que não teve escolha, porque as convulsões não acontecem do nada. Uma frase que ecoa da minha infância. E que meu comportamento no zoológico mostrou que ainda tenho problemas de raiva. Segundo ela, como eu estava fingindo que queria me reconciliar, não podia descontar minha raiva na minha esposa, então eu precisava de um novo alvo. A lógica dela foi: se não foi convulsão e não foi acidente, só podia ter sido eu. E como eu já provei ser um mentiroso, ela não tinha motivos para acreditar que a minha versão era verdadeira. Quando perguntei do que exatamente eu tinha mentido, ela respondeu: você traiu sua esposa grávida por meses. Isso é mentira em palavras e em ações. E foi aí que tudo se encaixou. Ou melhor, desmoronou. Minha sogra não fez a denúncia, mas tinha entrado em contato com a minha mãe anos atrás, depois que minha esposa contou a ela que achava que eu estava a atraindo com uma outra mulher. Só que, de alguma forma, minha sogra esqueceu de avisar depois que, na verdade, nunca houve traição. E assim, minha mãe passou 5 malditos anos acreditando nisso, sem nunca dizer uma palavra, até ver a oportunidade de me punir, fingindo estar protegendo o neto. Tudo isso veio à tona no sábado. Desde então, não falei mais com a minha mãe, ignorei as mensagens e e-mails do meu pai e troquei umas 6 palavras com a minha esposa. Tive minha sessão de terapia individual e teremos terapia de casal em breve. E com certeza essa será o principal assunto. Eu não faço ideia de como seguir daqui pra frente, nem de como começar a processar tudo isso. Achei que escrever me ajudaria a deixar a coisa menos surreal, mas não, continua tudo um absurdo. Uma boa notícia no meio de tudo isso: pela primeira vez eu tomei uma decisão sozinho, pedi demissão do meu terceiro emprego. Contei pra minha esposa logo antes de ir ver meus pais, e ela não pareceu se importar. Mas, como estou evitando qualquer contato com ela, talvez eu nem saberia se importasse. Sinto falta da época em que tudo isso era só sobre ter perdido o emprego. É isso, minha galera. Espero que vocês tenham gostado, meus amigos. Essa é a história por hoje. Não esqueçam de se inscrever para o nosso próximo vídeo. E fui.